Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Sempre nas segundas falamos sobre autoconhecimento, né? E hoje não vai ser diferente. O tema de hoje, pessoal, é libertação do eu, presença versus automatismos. Nós falamos já há algum tempo sobre essa temática, mas a cada nova abordagem que a gente fala, geralmente a gente muda alguns aspectos. Damos mais ênfase em algumas situações, né? E trazemos mais... trocamos experiências a respeito, né? Sempre uma construção nova, tá? E esse tema, pessoal, eu senti de conversar hoje a respeito, porque numa devolutiva eu ouvi a seguinte frase: olha, Fábio, tudo que eu leio a respeito de autoconhecimento, tudo aquilo que é falado, parece que é muito teoria, mas na hora que a gente vai colocar na prática é muito difícil. Vocês concordam com essa afirmação dessa pessoa? Concordam? Eu também concordo. Então a ideia hoje, gente, é a gente identificar o porquê dessa dificuldade. O porquê que a gente às vezes quer mudar um determinado comportamento, aprende a teoria, vai lá na igreja evangélica, procura um psicólogo, no centro espírita, aprende a teoria, só que daí chega na segunda-feira, às 8h da manhã, aquele cliente chato liga pra gente e a gente joga os cachorros em cima, né, Elaine? Mas e o porquê que será que isso acontece? A gente sabe a teoria, mas na hora da prática emperra, né? Então, pessoal, é sobre essas questões que nós vamos refletir hoje. Eu queria que vocês trouxessem, à luz das suas consciências, algum comportamento que vocês acreditam que tenham dificuldade de mudar. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas em determinados momentos parece que tem duas entidades dentro da nossa mente. Uma entidade que é uma pessoa consciente, aquela que pensa antes de falar, e aquela que age por impulso. Aquela que a gente não controla nada, que é totalmente inconsciente e que quando aquela parte consciente ela olha essa parte que é automática, ela fala assim: meu Deus, o que eu falei? Já prestaram atenção nessa situação? Às vezes é aquela situação que a gente age por impulso, né? A pessoa fala A, a gente entende B e retorna C. Ou seja, não usa filtro nenhum. Da forma que entra, sai. Essa entidade, gente, nós precisamos entender um pouco melhor. E a pergunta que eu faço para vocês é: se vocês conseguissem assim identificar, qual que é a parcela do tempo no dia a dia de vocês que vocês usam, que vocês ficam, que vocês permanecem com essa entidade que vocês não têm controle nenhum, em detrimento daquela entidade que é consciente? Ou vocês já acordam, vestem a roupa, já falam assim: olha, vamos seguir nesse automatismo, e só no final do dia se dá conta que às vezes não aproveitou nada o dia, né? Isso é muito comum, gente, é muito comum, muito comum. E quando a gente fala em autoconhecimento, é justamente a gente começar a fazer algumas perguntas para a gente entender o que acontece dentro da nossa cabeça. Porque isso tem um total impacto dentro da nossa qualidade de vida, em específico da nossa energia. Nós vamos entender que todas as vezes onde aquela parte que é mais consciente das nossas ações, ela se manifesta num tempo maior em detrimento daquela entidade que é automática, nós nos colocamos na nossa divina presença. Aquela pessoa que nós somos de fato. Aquela pessoa que tem uma conexão maior com Deus. E essa pessoa, esse ser, esse indivíduo que somos nós, é capaz de mudar a nossa vida. Então, para que vocês possam refletir sobre qual que eu estou usando mais, aquela entidade que é automática ou a entidade que é consciente, vocês podem usar um indicador para vocês descobrirem. O indicador é qual que é o grau de dor que vocês estão criando na sua vida. Se eu sou uma pessoa que sofro muito, tem muitas situações de sofrimento dentro do meu ser, geralmente essa parte que é automática, ela é preponderante. Então, assim, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender os mecanismos por trás disso, lançar luzes. Quando a gente lança luz, a gente tem mais condições de superar.
né? Tudo bem, gente? Faz algum sentido até aqui? Vocês já tinham parado para pensar a respeito alguma vez? Isso é legal, né, gente? Quer ver como é que essa entidade ela adora se manifestar? No trânsito. No trânsito. Você está lá dirigindo de boa, ouvindo o seu mantra, de repente a pessoa vai lá e atravessa na sua frente. Aí do nada vem aquela força agressiva e fala: filho da Jezebel, para não dizer outro nome, né? E daí coloca toda aquela tua carga emocional em cima daquela pessoa, né? Pois bem, ela está lá, dentro de nós, paradinha, guardadinha. Nós criamos ela de alguma forma. Então, assim, convém agora nós começarmos a entender para tirar o poder dela, a fim de que a nossa verdadeira essência se manifeste. A nossa presença divina, né? Isso é trabalho, isso é autoconhecimento, isso é mudança. Tudo bem? Para que nós possamos entender, gente, os mecanismos que levaram à construção desse ser, desse automatismo que governa a nossa vida, eu vou contar para vocês uma pequena história. Havia um homem que era muito rico. E esse homem tinha 2 filhos. E um dos filhos, num determinado momento, falou assim: olha, pai, eu gostaria que você me desse a minha parte da herança. Para que eu possa ter as minhas experiências, eu não quero ficar mais aqui, na sua casa. Então o pai deu a parte da herança para o filho, e assim que ele recebeu, no outro dia ele já foi embora. E ele foi, se afastou por um país bem longínquo, e lá ele torrou a grana dele. Gastou com tudo que ele tinha vontade de fazer, acabou, zerou. Chegou num determinado momento onde a fome ela começou a reinar naquele país. Então aquele filho ele já não tinha dinheiro nem para comer. E ele começou a trabalhar para os outros cuidando de porcos. E chegou um momento que a extrema escassez na vida dele era tanto que ele desejava comer a comida dos porcos porque ele não tinha que se alimentar. Mas até isso lhe foi negado. Então quando ele chegou lá no fundo do poço, ele refletiu sobre como os pais tratavam os empregados, a mordomia que ele tinha lá na casa dele, então ele se arrependeu profundamente. Então ele retornou à casa do pai dele. E lá ele se lançou no chão, se humilhou e falou: olha, pai, eu pequei contra você, eu não agi certo, e eu gostaria que você me recebesse, se fosse possível, mas para trabalhar como um servo seu, e não como um filho, porque eu não me julgo mais como um filho. Então o pai acolheu o filho, recebeu com todo amor, com todo carinho, como um filho e não como um servo. Né? Essa pequena história, gente, ela pode sintetizar dentro de nós aquele momento onde nós saímos da fonte criadora. Todos nós é um fragmento de uma consciência muito maior, que nós podemos chamar de Deus, Divina Presença, podemos chamar de Eu Superior, ok? Mas, num determinado momento, nós saímos dessa fonte que tudo é e nos lançamos para coletar experiências. E uma dessas experiências é aqui nesse planeta. Vamos imaginar assim, tem lá o Sol, e nós somos uma vela perto do Sol. A gente vai conseguir enxergar a nossa luz? Não, o Sol é muito maior. Então nós decidimos nos afastar para que nós possamos achar, encontrar dentro de nós a nossa própria luz. Então nós descemos aqui para esse planeta, para as zonas inferiores em termos de vibração, para que num processo de individualização nós pudéssemos resgatar a consciência da nossa luz. Nesse processo, gente, de descida, nós nos tornamos separados um do outro, porque nós precisamos de referência sempre. Por exemplo, se fosse só você no mundo, você aprenderia alguma coisa? Dificilmente. Nós precisamos sempre da figura do outro para que a gente possa se espelhar, para que a gente possa entender e aprender e experienciar. Então, nesse processo, gente, nós começamos a encarnar aqui nesse planeta, fomos de tudo que vocês imaginarem, rico, pobre, homem,
criança, velho, coletamos o máximo de experiências. Porém, em cada experiência, nós tivemos o ônus e o bônus. O que é o bônus? É a aprendizagem que a gente teve naquela interação. Naquele momento eu aprendi a lidar bem com o dinheiro, eu aprendi a lidar bem com o poder, só que nós temos também o ônus. Numa determinada encarnação pode ser que eu fui muito violento, pode ser que eu tive muitas dificuldades emocionais com relação à minha família. Então perceba, num determinado momento, desde o nosso início das nossas experiências até esse momento, nós somos coletando um monte de carga e nesse momento nós somos um resumo do que nós somos em todas essas experiências. Faz algum sentido, gente? Então perceba que esse automatismo que tem dentro de nós nada mais é do que esse resumo dos aspectos positivos e negativos que nós temos dentro de nós. Então por isso que é tão difícil às vezes, Elaine, a gente mudar uma postura. Porque às vezes nós tivemos tantas experiências pautadas naquela dificuldade que para aprender é muito fácil. Agora, para desaprender é difícil. Então é por isso que nós temos que ser muito amorosos com relação a nós, com relação às nossas dificuldades. Porque senão, gente, a gente não consegue superar. A gente às vezes é amoroso com o próximo, é amoroso com os nossos filhos, com os nossos pais, mas com a gente não é tão amoroso. Quer ver? Se vocês perderem um avião, perderem um voo em determinado momento, porque vocês se esqueceram de alguma coisa. Sabe, aquela culpa, aquela vontade de se, chicotear é tão grande que a nossa autoestima cai lá embaixo. Né? Então, gente, a gente nunca pode esquecer daquilo que Jesus fala pra gente, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós nunca podemos esquecer também que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, que é muito rápida. Ela inicia, a maioria de nós já estamos na metade da vida, vamos colocar assim. Daqui uns anos nós já finalizamos a nossa experiência e lá do outro lado nós vamos fazer uma reflexão e dar continuidade ao nosso processo. Né? A vida não se acaba com o falecimento desse corpo, pelo contrário, é aí que ela se inicia de verdade. Né? Então, assim, ter esse tipo de reflexão é muito importante porque é o momento onde a gente para e faz uma reflexão da nossa vida a fim de que nós possamos aproveitar ao máximo essa experiência. Viver no automatismo não agrega nada. Viver no automatismo, muito pelo contrário, ele só reforça uma tendência que nós construímos ao longo do tempo que faz com que nós fiquemos parados. Né? Então, todas as vezes que nós fazemos esse tipo de reflexão e trazemos à luz e uma vontade sincera de mudar, Deus nos coloca condições suficientes para que a gente possa melhorar. Né? Os recursos estão disponíveis. Basta a gente abrir o nosso coração, abrir o nosso ouvido, para que tenhamos espaço para acolher essas bem-aventuranças. Como é que isso pode acontecer? É aquela amiga, aquele vizinho, às vezes, que dá uma palavra de ânimo para a gente quando a gente precisa. É aqueles locais que a gente frequenta, onde sempre a gente pode, às vezes, até mesmo ter um puxãozinho de orelha, mas nos coloca, né, a prumo. Então, gente, quando nós começamos a olhar a vida dessa forma, nós começamos a aceitar as experiências, tanto positiva quanto negativa. Alguém tem dificuldade em receber um feedback? O que é o feedback? É uma avaliação tua, segundo a visão do outro. Alguém tem uma dificuldade? Não é tão fácil, é importante, mas não é tão fácil a gente receber um feedback, né? Por quê? De alguma forma nós nos sentimos agredidos. Parece que tem um espinho lá na nossa carne. Toda vez que o outro vai lá apontar aquele espinho para a nossa carne, a gente sente dor, né? Só que quando nós começamos a aceitar, ter essa consciência de que tudo são experiências e eu aceito tantas positivas quanto negativas, para que o resultado disso me propicie um crescimento espiritual, a nossa vida ela se torna um pouco mais fácil, menos dolorosa. Porque quanto mais resistente eu sou com relação à mudança, mais dor eu crio. Nos 2 últimos encontros nós tivemos 2 pontos de vista diferentes com relação à dor.
O primeiro ponto de vista era assim: para que eu possa evoluir e crescer, a dor não necessariamente pode estar presente. No segundo encontro com Éder, ele falou assim que a dor faz parte, convém a gente saber utilizá-la em favor do nosso crescimento, né? Então, esses pontos de vista, gente, num primeiro momento parece que são divergentes, mas eles se complementam. Por que eles se complementam? Porque depende do olhar do observador. Às vezes, se nós olharmos uma situação de dor e olharmos a aprendizagem que aquilo pode trazer para nós, uma situação de cativeiro, ela se muda, né? Só que não é tão fácil a gente ter esse olhar com uma esposa que tem um marido bêbado que chega em casa e bate nela. Não é tão fácil, não é? É por isso que eu falo, a teoria às vezes é muito simples, mas a prática é difícil, né? Mas a questão é o porquê que a esposa criou essa situação de dor na vida dela. O que ela tem que aprender para superar esse tipo de dificuldade? Como é que está a autoestima, o auto-amor dela? Será que ela consegue viver sozinha, afastada desse marido? Ou às vezes, por conveniência, ela prefere ter o marido ao lado e sofrer aquilo que o marido dá para ela? Então, gente, nós, independente das nossas situações que nós criamos ou das nossas doenças, nós não criamos de uma hora para outra. Nós vivemos muitas experiências acumulando situações, crenças, que faz com que nós justamente criemos na nossa vida diária aquilo que nós, lá no passado, começamos a criar. Como nós somos seres co-criadores, gente, nós temos uma responsabilidade muito grande na criação da nossa realidade. Aonde o nosso coração, onde o nosso foco aponta, a nossa energia criadora vai também. Então, se eu estou muito focado na reclamação, muito focado na dor, eu vou criar dor. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, gente, é muito difícil quando a pessoa ela entra nesse ciclo vicioso de criação de dor, onde ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, porque tudo que ela enxerga, ela tem como limite a experiência negativa que ela vivenciou. Então, no movimento de repetição, a gente vai criando dor. O que é necessário? É necessário, em um determinado momento, ela sair desse ciclo. E geralmente, o fim desse ciclo está numa tomada de consciência daquela pessoa. Vou contar uma outra história para vocês. Na Síria, havia um comandante de guerra muito poderoso, chamado Naamã. Vocês conhecem a história de Naamã? E nessa época, a Síria sempre teve um conflito com Israel. E nessa época, Naamã, sendo um chefe do exército, tinha muito poder, ele foi acometido por lepra, aquela doença que apodrece toda a carne dele. Então ele recebeu uma instrução de ir até Israel, que era o país onde eles guerreavam, para receber a cura através de um profeta, o profeta Eliseu. E, imagina, chegou numa situação onde ele teve que abandonar o escudo, teve que abandonar a espada e submeter a uma pessoa que é, entre aspas, inimigo do seu próprio povo. E assim ele o fez. Abandonou todas essas crenças, abaixou sua espada e seu escudo e foi até Eliseu. E Eliseu pediu para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu nem recebeu ele frente a frente, mandou um servo para passar essa informação. Num primeiro momento ele ficou muito furioso, o chefe do exército. Porque imagina, que desconsideração, você vai até uma pessoa, a pessoa nem te recebe, né? Mas ele resolveu fazer o que Eliseu havia dito para ele, ele foi lá e mergulhou. E quando ele mergulhou, de fato, ele se curou da lepra, né? Percebam nessa situação que, para que ele possa receber a cura, ele teve que abandonar o seu escudo, teve que abandonar a sua espada, até chegar num momento onde ele se submete a certas situações, para que a fé dele reviva, de alguma forma. Então, às vezes nós temos situações na nossa vida, pessoas que a gente às vezes quer auxiliar,
mas que você conversando, você nota que há um escudo, há uma espada que impede que você acesse aquela pessoa. As suas palavras entram para o ouvido e saem para o outro, porque às vezes a pessoa está tão viciada naquele ciclo que nada vai tirar ela dali. Ela precisa transcender aquela dificuldade, às vezes chegar até o fim do poço, para que num movimento de sublimação ela possa, por conta própria, sair daquilo. Esse é o evoluir através da dor. Agora, quando nós assumimos uma postura de reflexão com relação a nós mesmos e fazemos um processo de autoanálise constante e aceitamos tudo aquilo que Deus nos coloca na nossa vida, tanto positivo quanto negativo, geralmente a gente só quer o positivo, né, Elizabeth? Olha, Deus, me dá uma fortuna, Mega Sena, só que o ônus disso aí a gente não pede, né? E quando Ele dá o ônus para a gente aprender, superar, aí a gente briga com Deus, né? Aceitar tudo, tanto os aspectos positivos quanto o negativo. E fazer sempre aquela pergunta: será que eu estou fazendo o máximo melhor que eu consigo fazer? Sabe? A gente sempre tem que focar no bem. A gente nunca tem que focar, gente, nas nossas dificuldades. Por quê? Foco, a energia criadora. Então tem pessoas, gente, que adoram uma teoria de conspiração. Sabe? Ah, os ETs, não sei o que lá, o governo, sabe? E ficam naquele negócio e repete. Nem se dão conta que aquela energia criadora da pessoa, ela está criando, reverberando dentro dela medo, sofrimento, angústia. E a pessoa do nada fica com uma depressão, fica doente e nem sabe por quê. Em encontros passados, nós falamos sobre os nossos objetivos enquanto um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. E um dos objetivos foi falado assim: nós estamos aqui para evoluir. Então eu queria colocar um outro viés desse pensamento, tá bom? Se nós saímos da fonte criadora, nós éramos vela próximo do Sol e resolvemos acender a nossa luz, nós, de alguma forma, somos perfeitos. A nossa essência é perfeita. Um diamante ele não perde o valor quando ele se suja de barro. A essência dele é perfeita, basta o que? Limpar. Então aqui nós não estamos aqui para evoluir desse ponto de vista. Nós simplesmente estamos aqui para resgatar o nosso valor. Acender a nossa luz interna. E como nós fazemos isso? Descobrindo os nossos potenciais. Os nossos potenciais divinos. E como a gente consegue fazer isso? Colocando todo o nosso foco, a nossa energia criadora nesse sentido. Quando nós colocamos o nosso foco, a nossa energia no orgulho, nas dificuldades, nós só estamos fazendo o quê? Sujando cada vez mais esse diamante. Percebe? Então assim, quando nós focamos em fazer o bem, em resgatar o bem que existe dentro de nós e focar nele, nós estamos nos limpando. É por isso que Jesus fala: onde está o coração, ali está o seu tesouro. E a reflexão que eu faço para nós todos hoje é: onde é que fica o nosso coração durante o nosso dia a dia? Qual que é o tesouro que nós construímos? Será que é um tesouro cheio de traça ou é um tesouro cheio de virtudes espirituais? A importância, gente, a gente sempre refletir sobre como nós estamos formando o nosso tesouro interno e cuidar muito do nosso foco, né? Se eu tenho um comportamento de reclamar, automaticamente, quer ver assim, se a gente reclama muito de falta de dinheiro, como é que a abundância vai entrar na nossa vida se todo o espaço está preenchido com um sentimento de que não tem dinheiro? É discrepante, não faz sentido, né? Então se eu reclamo, teve uma vez, acho que no segundo encontro anterior acho que no último encontro, o Heller comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, a questão da abundância. Se nós ganhamos um salário mínimo e conseguimos guardar 10% desse salário mínimo, nós somos abundantes de alguma forma. Porque está sobrando mais do que nós estamos gastando. Só que a gente às vezes quer a abundância que a gente ganhe 30, 50 mil reais, não é? Ou seja, um pequeno conceito, um pequeno ponto de vista que fazendo com que nós sintamos abundante, a nossa energia já muda. Nosso aspecto do foco já muda.
Então são pequenas situações que a gente pode colocar no nosso dia a dia, de foco, que isso muda e impacta na nossa energia. E quando impacta na nossa energia, tudo muda. Então, para que a gente possa sair, gente, desses automatismos, é importante que nós comecemos a ficar mais conscientes sobre a nossa presença. O que é a nossa presença? Todos vocês estão presentes nesse momento. Eu sinto a presença de vocês. Vocês estão aqui. Eu os vejo e vocês me veem. Ocorre uma troca energética, né? Então, é nessa presença que o nosso ser ele tem condição de se transformar. Então, assim, nós tirarmos alguns momentos do nosso dia para estarmos presentes conosco, nós começamos a abrir espaço e limpar esse diamante, né? E nós podemos fazer isso de uma forma prática, fazendo uma autoanálise. Uma autoanálise. Pessoal, vamos fazer essa dinâmica de autoanálise? Eu vou convidar vocês.